Seção 2ª. Das modalidades de lançamento. Artigo 97. O lançamento do ISSQN pode ser: inciso 1º. De ofício. A linha A. Efetuado com base em documentos ou em declarações apresentadas pelo sujeito passivo ou ainda, com base na emissão de nota fiscal eletrônica ou em banco de dados digitais mantidos pela repartição competente. A linha B. Mediante ação fiscal. A linha C. Mediante valores fixados em portaria de estimativa. A linha D. Mediante preço mínimo de pauta. Inciso 2º. Por declaração. Inciso 3º. Por homologação. Parágrafo 1º. O valor do ISSQN informado pelo sujeito passivo nos termos da linha A do inciso I do inciso 2 deste artigo ou por outros previstos na legislação tributária, não pago ou pago a menor, constitui confissão de dívida. Parágrafo 2º. O ISSQN confessado na forma do parágrafo 1º deste artigo será objeto de notificação de lançamento e do aviso de cobrança para recolhimento do crédito tributário, atualizado monetariamente e acrescido de juros, no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. Fim do prazo do parágrafo 2º deste artigo sem o recolhimento do imposto, o crédito constituído será acrescido de multa de mora. Parágrafo 4º. O imposto confessado e a constituição do crédito tributário de que trata este artigo não implicam homologação dos lançamentos efetuados. Parágrafo 5º. O preço mínimo de pauta poderá ser fixado, a critério da Secretaria Municipal da Receita e será utilizado para efeito de apuração da base de cálculo do ISSQN para determinadas atividades, considerando a movimentação econômica e as características do serviço, conforme dispuser em regulamento. Artigo 98. O lançamento do ISSQN deve ser feito de ofício nos casos em que: inciso 1º. A sua exigência seja feita. A linha A. Por estimativa, observado o disposto nos artigos 76 a 86. A linha B. Mediante arbitramento, observado o disposto nos artigos 71 a 74. A linha C. Em relação às situações que não se enquadrem nas hipóteses deste artigo e do artigo anterior, com base em declaração prestada pelo sujeito passivo, sujeita à revisão pela autoridade fiscal, ou em elementos obtidos pela referida autoridade. Inciso 2º. Estando o sujeito passivo obrigado a realizar a atividade tendente ao lançamento e a antecipar o pagamento do ISSQN não o fizer no prazo estabelecido e antes da verificação fiscal. Artigo 99. Far-se-á o lançamento de ofício, com base nos elementos disponíveis quando: inciso 1º. O contribuinte ou responsável não houver prestado declaração mensal de serviços, DMS, ou a mesma apresentar-se inexata por serem falsos ou errôneos os fatos consignados, ou mesmo por serem omissa. Inciso 2º. Tendo prestado declaração o contribuinte ou responsável deixar de atender, satisfatoriamente, no prazo e na forma legal, pedido de esclarecimento formulado pela autoridade competente. Inciso 3º. A declaração ou comunicação fora do prazo, para efeito de lançamento, não desobriga o sujeito passivo do pagamento da multa e juros moratórios. Artigo 100. Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e de determinar, com precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, a autoridade competente poderá: inciso 1º. Exigir, a qualquer tempo,
A exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Inciso 2º. Fazer inspeções nos locais e estabelecimentos onde se exercem as atividades sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens ou serviços que constituem matéria tributária. Inciso 3º. Exigir informações e comunicações escritas ou verbais. Inciso 4º. Notificar o contribuinte ou responsável para comparecer à repartição competente. Inciso 5º. Requisitar o auxílio de força policial ou requerer ordem judicial quando indispensável a realização de diligências e inspeções nos estabelecimentos, inclusive, quando se tratar de busca e apreensão de livros, registros e documentos fiscais dos contribuintes ou responsáveis para levantamento e perícias, quando necessárias. Parágrafo único. Nos casos a que se refere o item V deste artigo, a autoridade competente lavrará a termo de diligência e de fiscalização, do qual constarão especificamente todos os elementos examinados. Artigo 101. Nos casos de lançamento por homologação, cabe ao sujeito passivo realizar a atividade tendente ao lançamento, compreendendo: Inciso 1º. Apurar o montante do imposto devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, devendo inclusive apresentar dentro do prazo legal as obrigações acessórias, relativas às declarações mensais de serviços, na forma exigida pela repartição competente. Inciso 2º. Nos casos em que o responsável pelo seu recolhimento seja o tomador do serviço, não obrigado à emissão de documentos e à escrituração de livros fiscais, o preenchimento de formulários aprovados pelo Poder Executivo contendo, no mínimo, a identificação do sujeito passivo e do prestador do serviço, a descrição do serviço recebido, o preço do serviço, a data do recebimento do serviço e o valor do ISSQN, bem como a sua entrega à repartição fiscal, no prazo estabelecido em regulamento. Inciso 3º. Nos demais casos, a emissão de documentos fiscais e o registro nos livros fiscais apropriados, permitido o uso de meio magnético, bem como outros procedimentos previstos nesta lei e no seu regulamento, relativamente aos serviços prestados. Artigo 102. Fica atribuído ao sujeito passivo, nos casos de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade competente. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado, nos termos deste artigo, extingue o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticado pelo sujeito passivo ou por terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Considera-se efetuado a homologação do ato de lançamento do ISSQN no momento em que a autoridade competente, tomando conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, pratica o ato homologatório da declaração do sujeito passivo da obrigação tributária, expressamente a homologa. Parágrafo 5º. O prazo para a homologação é de 5 anos contado da ocorrência do fato gerador. Parágrafo 6º. Expirado o prazo de que trata o parágrafo anterior sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologada a atividade realizada pelo sujeito passivo, operado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 103. No lançamento por homologação, a obrigação tributária é previamente constituída pelo próprio contribuinte quando este apurou o valor do imposto devido e informou ao fisco, através da declaração mensal de serviço, ao efetuá-lo, nos termos da lei, reconhecendo e admite o débito.
Parágrafo 1º. O imposto apurado e declarado ao fisco pelo sujeito passivo equivale a uma confissão prévia do débito, que se não for pago no prazo regulamentar, poderá ser imediatamente exigível. Parágrafo 2º. Revogado,